Era uma noite comum de sexta-feira, mas para Helena parecia que o destino tinha preparado algo especial. Ela caminhava lentamente pela calçada estreita, tentando controlar o nervosismo que fazia suas mãos suarem. O coração batia rápido, como se quisesse sair pela boca, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. A poucos metros de distância estava o restaurante onde marcara o encontro. Não era um lugar luxuoso, mas para ela era como entrar em outro mundo. As luzes amareladas iluminavam as mesas de madeira polida, refletindo nos vidros da fachada que exalavam um ar sofisticado. Helena parou por um instante diante da porta de vidro, olhou seu reflexo e respirou fundo. Estava usando um vestido simples, azul claro, que já tinha alguns anos, mas que ela guardava com carinho porque havia sido presente da mãe. Com um pequeno reparo na barra e alguns pontos reforçados à mão, parecia quase novo. Nos pés, sapatos discretos, gastos, mas bem lustrados. Era tudo o que tinha. Tentou ajeitar o cabelo loiro que caía em ondas desajeitadas sobre os ombros, resultado de um esforço de horas com o ferro de passar improvisado como chapinha. Quando finalmente empurrou a porta, o som de talheres e conversas baixas a envolveu. O restaurante estava cheio, mas havia uma tranquilidade elegante no ar. O garçom a recebeu com um sorriso ensaiado. "Boa noite. Tem reserva?" Ela assentiu, tentando parecer confiante. "Sim, no nome de Helena." Foi conduzida até uma mesa próxima à janela. O coração dela acelerou ainda mais. Sentou-se com cuidado, colocou a bolsa no colo e olhou em volta. O ambiente era acolhedor, com pequenas velas iluminando cada mesa. Para a maioria das pessoas ali, era apenas mais uma noite agradável. Para Helena, era quase um teste da vida. Pegou o celular e conferiu as horas. 18h45. Estava adiantada, claro. Tinha chegado antes de propósito, para se preparar, respirar, ensaiar as palavras que diria quando o rapaz chegasse. Conhecera-o em um aplicativo. Depois de meses recusando convites e evitando encontros, ele parecia diferente dos outros. Educado, gentil, paciente. Quando sugeriu aquele restaurante, ela hesitou. Sabia que não tinha dinheiro para jantar ali. Mas depois de pensar muito, aceitou. Talvez fosse sua chance de viver algo verdadeiro. Dentro da bolsa, quase escondida, havia apenas uma nota de R$ 5, dobrada com cuidado. Era seu plano de emergência. Se algo desse errado, pediria uma xícara de chá ou talvez um refrigerante barato, só para não passar vergonha até conseguir ir embora. No fundo, ela torcia para que não fosse necessário. Queria acreditar que dessa vez tudo seria diferente. Helena ajeitou a postura, respirou fundo e sorriu para si mesma, mesmo com os olhos marejados de ansiedade. Olhava para a porta a cada instante, esperando que a qualquer momento ele aparecesse. Talvez essa noite mudasse sua vida. Helena ajeitou a bolsa no colo e tentou se distrair observando o movimento ao redor. Casais riam, amigos brindavam, garçons circulavam apressados entre as mesas carregando bandejas cheias. Ela, porém, sentia-se como se estivesse dentro de uma bolha, presente no lugar, mas distante de tudo. Cada segundo que passava parecia mais longo que o anterior. Olhou para o celular. 18h55. Ainda cedo. Talvez ele estivesse preso no trânsito, talvez estivesse apenas se atrasando alguns minutos. Ela forçou um sorriso tímido, tentando acalmar a ansiedade. Mas por dentro, o coração parecia querer gritar. E se ele não vier? Os minutos foram se arrastando. 19h05. O garçom passou pela primeira vez, perguntando educadamente se ela gostaria de beber algo. Ela respondeu com delicadeza. "Ainda não, obrigada. Estou aguardando companhia." Ele sorriu e se afastou, mas o olhar dela logo voltou para a porta. A cada vez que alguém entrava, o coração dela disparava de expectativa. Um homem de terno, uma jovem de vestido vermelho, um casal de meia-idade. Nenhum deles era quem ela esperava. Quando o relógio marcou 19h15, Helena mordeu os lábios e decidiu enviar uma mensagem rápida. "Oi, já cheguei. Estou aqui na mesa perto da janela." Digitou, apagou, reescreveu.
finalmente apertou enviar. A tela permaneceu silenciosa, sem resposta. Ela tentava disfarçar o incômodo, mas as mãos não paravam de brincar com o guardanapo dobrado sobre a mesa. Por um instante, pensou em levantar e ir embora, mas o pensamento logo foi abafado pela esperança. Talvez ele só esteja ocupado, vai responder já já. Às 19h30, a angústia começou a pesar. Helena, em um ato de coragem misturado com desespero, resolveu ligar. O celular chamou apenas uma vez antes de cair na caixa postal. O silêncio do aparelho foi mais ensurdecedor do que qualquer palavra de recusa. Ela respirou fundo, endireitou as costas e fingiu não se importar. Olhou para fora da janela, onde os carros passavam indiferentes, como se a vida seguisse normal para todos, menos para ela. Desconhecidos. O garçom voltou, com a mesma delicadeza de antes. Senhora, gostaria de pedir algo? O movimento está aumentando. Talvez seja bom já garantir o pedido. Helena sorriu sem jeito, tentando esconder a vergonha. Eu ainda vou esperar só mais um pouquinho, tudo bem? Ele assentiu e se afastou novamente. Helena abriu a bolsa discretamente e viu a pequena nota de R$ 5 dobrada no fundo. Aquilo era tudo que tinha. No fundo, já sabia que mesmo que ele chegasse, não poderia pagar nada mais que um refrigerante. A esperança que carregava começava a se misturar com o medo de passar por mais uma humilhação. Olhou novamente para a porta. O relógio agora marcava 19h40. O celular vibrou de repente. O coração dela disparou, como se tivesse encontrado uma boia no meio do oceano. Mas, ao abrir a mensagem, a alegria virou pedra. As palavras que leu foram frias e cruéis. Você realmente foi? Eu estava só brincando. Não sou doido de sair com alguém como você. Não valeria nem o Uber. Helena sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. O rosto esquentou, mas não pelas velas que iluminavam a mesa. Era vergonha, dor, incredulidade. Ainda assim, respirou fundo e forçou a postura ereta. Não daria ao mundo o prazer de vê-la chorar. O celular ainda estava em suas mãos, mas Helena não conseguia mais encarar a tela. As letras da mensagem cruel pareciam arder em seus olhos, como se cada palavra tivesse sido escrita para rasgar um pedaço de sua esperança. Ela respirou fundo, tentando engolir o nó que crescia em sua garganta. Não podia, de jeito nenhum, deixar que as lágrimas caíssem. Não ali, não naquele restaurante cheio de gente que parecia feliz, enquanto ela se sentia invisível. Olhou em volta discretamente. O casal na mesa ao lado ria de alguma piada interna. Mais adiante, um grupo brindava alto, como se o mundo fosse apenas celebração. E ela? Sozinha, abandonada, com o vestido emprestado da memória da mãe e um coração que só queria acreditar no amor. Apertou o guardanapo com força, como se aquele pedaço de tecido pudesse absorver toda a dor que sentia. As unhas cravaram levemente na palma da mão, mas a dor física era nada comparada ao vazio que tomava conta de seu peito. Por que eu ainda acredito? Por que eu sempre espero que dessa vez vai ser diferente? O celular vibrou outra vez. Uma nova mensagem. As mãos dela tremeram antes de tocar a tela. Você parece legal, mas... Sério, achou mesmo que eu ia aparecer? Você é boa demais para ser verdade. Eu só queria ver se cairia na brincadeira. Dessa vez, o golpe foi ainda mais forte. Como alguém podia brincar com os sentimentos de outra pessoa daquele jeito? Helena fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, tentando buscar forças dentro de si. A vergonha era quase insuportável, mas havia algo maior. A determinação de não deixar que o mundo a visse quebrada. Endireitou a coluna, colocou o celular de lado e manteve a cabeça erguida. Não porque estivesse bem, mas porque, se recusar a ceder às lágrimas, era sua última defesa. Olhou para a janela, fingindo observar a rua, enquanto por dentro travava uma batalha para não desmoronar. O garçom passou novamente, percebendo a palidez em seu rosto. Está tudo bem, senhora? Perguntou com cuidado.
Helena forçou um sorriso educado. Sim, obrigada. Só estou esperando. Ele não insistiu, mas o olhar dele deixou claro que havia percebido algo. Enquanto isso, numa mesa mais afastada, um homem de terno cinza observava em silêncio. Ele havia notado a forma como Helena entrou, cheia de esperança, e agora percebia o contraste. Seus ombros caídos, a expressão firme que tentava esconder a dor. Reconheceu aquele olhar, porque ele mesmo já havia sentido algo parecido. Helena, por outro lado, só queria desaparecer. Pensou em levantar e ir embora, mas não conseguia. Algo a mantinha presa à cadeira, talvez o orgulho, talvez a necessidade de não sair derrotada diante de todos. Passava a mão discretamente no estômago, que já reclamava de fome, mas não havia coragem de gastar a última nota de R$ 5 na bolsa. O tempo parecia congelado. O barulho dos talheres, as risadas, tudo se transformava em um eco distante. Ela se sentia como uma peça fora do lugar, deslocada em um cenário que não lhe pertencia. E ainda assim, respirava fundo, mantendo a postura, como se fosse de ferro. No fundo, uma parte dela gritava para fugir. Mas outra parte, aquela que sempre acreditou que ainda existia bondade no mundo, ainda insistia em esperar, mesmo que não fosse mais pelo encontro que nunca aconteceu. Que já fazia alguns minutos que ele só prestava atenção em uma coisa: a jovem sentada perto da janela. Eduardo havia notado a maneira como Helena entrou, com um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Notou também como ela ajeitava o vestido, como se quisesse se sentir parte daquele ambiente, mesmo sabendo que não tinha os mesmos recursos que a maioria das pessoas ali. E agora, via claramente o contraste. O brilho dos olhos dela tinha se transformado em um silêncio pesado, em um olhar fixo que tentava se esconder atrás da coragem. Ele não sabia o que havia acontecido, mas sabia reconhecer a dor disfarçada. Tinha visto aquilo antes, em sua própria vida. Afinal, nem sempre fora o empresário respeitado que era hoje. Eduardo já havia passado noite sozinho, esperando por pessoas que nunca vieram, acreditando em promessas que nunca se cumpriram. A sensação de não ser suficiente ainda morava em suas lembranças. Enquanto pensava, Helena pegava o celular e o colocava de lado com firmeza, como se fosse um inimigo. Eduardo percebeu que os lábios dela se moviam levemente, como quem murmurava para si mesma. Você não vai chorar. Você não vai chorar. Ele sentiu um aperto no peito. Havia força naquela jovem. Havia dignidade mesmo em meio à vergonha. Um garçom passou perto da mesa dele e Eduardo fez um gesto discreto. Com voz baixa perguntou: aquela moça, perto da janela, ela já pediu algo? O garçom balançou a cabeça. Não, senhor, apenas água. Parece que está esperando alguém. Eduardo respirou fundo. Não sabia exatamente por quê, mas sentiu vontade de agir. Talvez fosse em empatia. Talvez fosse a lembrança de suas próprias feridas. Talvez fosse simplesmente a certeza de que ninguém merecia passar por aquilo sozinho. Enquanto isso, Helena continuava imóvel. Apertava a nota de R$ 5 escondida dentro da bolsa, como se fosse seu último recurso para não se sentir completamente derrotada. Com um suspiro, pegou o celular novamente apenas para ocupar as mãos. Rolava a tela sem realmente ler nada, tentando parecer distraída. Por dentro, desejava apenas desaparecer. Estava prestes a se levantar, a sair dali com a cabeça erguida, fingindo que nada tinha acontecido, quando um garçom surgiu diante dela. Aqui está o seu pedido, senhorita, disse ele com um sorriso gentil, colocando à sua frente um prato fumegante de massa com molho cremoso, acompanhado de um copo de limonada espumante. Helena arregalou os olhos. Deve haver algum engano, respondeu a voz quase tremendo. Eu não pedi nada. O garçom manteve o sorriso. Não se preocupe, já foi cuidado. Está tudo pago. Ela ficou imóvel por alguns segundos, olhando do prato para o garçom e de volta para o prato. As mãos tremiam levemente e o seu primeiro instinto foi de medo. Será que alguma pegadinha? Mais uma crueldade? O coração acelerou, como se a qualquer momento alguém fosse se levantar para rir dela. Mas quem fez isso? Perguntou hesitante. Apenas aproveite,
respondeu o garçom, antes de se afastar discretamente. Helena olhou para o prato mais uma vez. O cheiro era delicioso, o vapor subia quente, convitivo. Fazia dias que ela não via algo tão apetitoso. Ainda assim, hesitou. Será que deveria comer? Será que era seguro? Era como se o gesto de bondade fosse tão inesperado que o seu cérebro não conseguia aceitá-lo. Foi então que ouviu uma voz baixa, firme, mas serena, atrás de si. Não é caridade. É apenas um lembrete de que você merece se alimentar, mesmo quando o mundo tenta te fazer acreditar no contrário. Helena virou-se devagar e encontrou o olhar de um homem sentado a algumas mesas de distância. Ele estava de pé agora, apoiado levemente no encosto da cadeira, os olhos fixos nela. Não havia arrogância no semblante, nem pena. Havia apenas uma sinceridade. Desarmada, surpresa, ela não conseguiu responder de imediato. Sentiu o rosto corar, como se tivesse sido pego em um momento de fragilidade. Mas, ao mesmo tempo, havia algo naquele olhar que a tranquilizava. O homem se aproximou sem pressa e puxou a cadeira à frente dela, sentando-se. Helena piscou várias vezes, sem acreditar no que estava acontecendo. Estava acostumada a ser ignorada, descartada, não a ser vista. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Apenas o silêncio os envolveu, quebrado pelo burburinho distante das outras mesas. Então ele falou, com voz calma. Antes de cuidar do coração, cuide do estômago. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Não era uma cantada, não era um insulto, era apenas verdade. Helena ainda encarava o prato à sua frente, sem saber se pegava o garfo ou se levantava e ia embora. Aquilo era novo para ela. Não estava acostumada com gestos de bondade, muito menos vindos de um estranho. Quando finalmente ergueu os olhos, encontrou novamente o olhar firme de Eduardo. Não havia arrogância ali, apenas algo raro, calma e sinceridade. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, encolhendo os ombros. Eduardo inclinou-se levemente para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não precisa dizer nada, só coma. Parece que está com fome. As palavras simples tocaram fundo. Helena abaixou o olhar e, quase sem perceber, deixou escapar um sorriso pequeno, envergonhado. Segurou o garfo com mãos trêmulas e levou a primeira garfada à boca. O sabor foi como um abraço inesperado. Quente, real, reconfortante. Era a primeira refeição de verdade que tinha em dias. Enquanto mastigava, olhava de vez em quando para Eduardo, ainda desconfiada. Você não precisava fazer isso. Eu sei. Ele deu de ombros. Mas vi você esperar. Vi a coragem em não sair correndo quando percebeu que ele não viria. Isso me lembrou alguém que eu já fui. Helena arqueou as sobrancelhas, intrigada. Alguém que já foi? Ele respirou fundo, olhando por um instante para o copo de vinho ao lado. Sim, eu também já esperei por pessoas que nunca apareceram. Já acreditei em promessas que nunca foram reais. É uma dor que a gente não esquece fácil. Aquelas palavras atravessaram as barreiras de Helena como uma chave que abre uma porta trancada há anos. Pela primeira vez, naquela noite, ela se sentiu compreendida. Não julgada, não ridicularizada. Compreendida. As pessoas sempre dizem que eu sou ingênua, confessou olhando para o prato. Que espero demais, que acredito demais. Eduardo sorriu de lado. Eu não vi ingenuidade, vi coragem. Você acreditou que poderia ser diferente. Isso é raro hoje em dia. Helena levantou o olhar, surpresa com aquela resposta. Estava acostumada a ouvir críticas, nunca elogios. O jeito simples com que ele disse aquilo mexeu com ela de uma forma inesperada. Você nem me conhece, ela disse tentando se proteger. É verdade, mas às vezes não é preciso conhecer a história inteira para enxergar o que está bem na frente. Um silêncio confortável se instalou. Helena continuou comendo devagar, sentindo não só a comida aquecer seu corpo, mas também aquelas palavras aquecerem seu coração. Eduardo, por sua vez, apenas a observava com respeito, sem pressa, sem intenções escondidas. Quando terminou a refeição,
Ela pousou o garfo e suspirou. Obrigada. De verdade. Eu não sei por que você fez isso, mas... Obrigada. Ele inclinou a cabeça, como se quisesse mostrar que não havia dívida nenhuma ali. Às vezes, tudo que alguém precisa é de um gesto para lembrar que ainda merece ser visto. Helena ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Depois daquela noite no restaurante, Helena voltou para casa sem saber ao certo o que pensar. O gesto de Eduardo tinha mexido com ela de um jeito estranho. Não era apenas sobre a comida, nem mesmo sobre as palavras dele. Era sobre ter sido vista de verdade. E aquilo era raro em sua vida. Nos dias seguintes, tentou colocar o episódio numa gaveta da memória, como se fosse apenas um acaso. Mas o acaso parecia ter outros planos. Uma semana depois, ao sair da biblioteca onde fazia trabalhos para complementar a renda, Helena se surpreendeu ao encontrar Eduardo sentado em uma mesa de canto, com o laptop aberto e um café pela metade. Helena, você gosta de estudar aqui também? Ela ficou sem reação por um instante. Sim, é tranquilo. Ele fechou o computador com calma e ofereceu um sorriso. Quer se sentar? Hesitou, mas acabou aceitando. Sentou-se à frente dele com os livros ainda nos braços. A conversa, que começou tímida, logo se desenrolou de forma natural. Não falavam sobre a noite do restaurante, como se ambos tivessem feito um acordo silencioso de deixar aquilo guardado como ponto de partida. Falaram de coisas simples: livros, filmes antigos, histórias de infância. Depois desse dia, outros encontros aconteceram em locais diferentes, na biblioteca, num café antigo que Helena costumava frequentar, e até mesmo em uma praça onde eles sentaram para conversar enquanto comiam um sorvete embalado. Aconteceram quase sem esforço. Às vezes, no mesmo café da biblioteca. Outras, no parque próximo ao bairro, onde ele costumava caminhar com a filha pequena, Lily, que Helena ainda não conhecia. Em cada reencontro, Helena se sentia menos nervosa e mais à vontade. Eduardo nunca pressionava, nunca fazia perguntas invasivas. Apenas estava ali, presente, como alguém que oferecia companhia sem pedir nada em troca. Certo dia, enquanto caminhavam pelo parque, Helena comentou: "É engraçado, nunca imaginei que fosse me sentir tão confortável com alguém que conheci tão de repente." Eduardo riu. "Às vezes as melhores coisas acontecem quando a gente não planeja." Ela sorriu de volta, mas por dentro ainda havia uma sombra de desconfiança. Estava acostumada a esperar que as pessoas desaparecessem quando mais precisava delas. Mas com ele era diferente. Havia consistência. Ele aparecia, sempre. Com o tempo, Helena começou a notar pequenos gestos. Eduardo lembrava do café que ela gostava, prestava atenção quando ela falava sobre os estudos e até fazia piadas discretas, só para ver seu riso tímido escapar. Não era exagerado, não era sufocante. Era simples, genuíno. E cada encontro, por menor que fosse, plantava dentro dela uma semente de algo que já não ousava nomear. Não era apenas gratidão. Era uma esperança nova, que nascia devagar, como a luz do sol entrando pelas frestas de uma janela depois de uma longa noite. Era um sábado ensolarado quando Helena recebeu uma mensagem inesperada de Eduardo. "Hoje vou ao parque com a minha filha. Quer vir tomar um café lá perto?" Ela leu e releu aquela frase várias vezes. Minha filha. Até então, ele nunca havia falado sobre isso diretamente. Sabia que ele carregava um ar de maturidade diferente, um peso suave nos olhos, como quem já tinha responsabilidades maiores que si mesmo. Mas ouvir dele que era pai mexeu fundo em seu coração. Com um misto de curiosidade e nervosismo, Helena aceitou. Chegou ao parque cedo, de vestido leve e cabelos presos em um coque improvisado. O cheiro de grama molhada e o som das crianças brincando a fizeram sorrir. E então o viu. Eduardo sentado em um banco de madeira, com uma menininha de cerca de 3 anos ao seu lado. Ela tinha os mesmos olhos do pai, castanhos e atentos, e segurava firme um livrinho infantil. Ao perceber Helena se aproximando, Eduardo se levantou. Que bom que veio! E abaixou-se para falar com a garotinha. Lily,
Esta é a Helena. A pequena a olhou com desconfiança, escondendo-se atrás das pernas do pai. Helena se agachou para ficar na altura dela e sorriu com delicadeza. Oi, Lily. Gostei muito do seu livrinho. Você gosta de histórias? A menina ficou em silêncio por alguns segundos até que estendeu timidamente o livro em direção a Helena. Papai sempre lê para mim, murmurou com uma voz baixinha. O gesto simples quebrou a barreira. Helena pegou o livro e começou a folhear, comentando as figuras. Aos poucos, Lily foi se aproximando até encostar no joelho dela, curiosa. Eduardo observava a cena em silêncio, o olhar misturado entre orgulho e emoção. Depois de alguns minutos, a menina soltou uma frase que fez Helena prender a respiração. Você cheira igual a mamãe. Eduardo ficou rígido por um instante, desviando o olhar. Helena sentiu o peso daquela lembrança, mas reagiu com doçura. Então sua mamãe devia cheirar a carinho, disse acariciando levemente os cabelos da menina. Lily sorriu, satisfeita com a resposta, e correu alguns passos em direção ao parquinho. Eduardo suspirou fundo, passando a mão pelo rosto. Ela ainda fala muito da mãe. Às vezes é difícil. Sua voz falhou por um momento. Helena não sabia o que responder, mas naquele instante compreendeu algo maior. Eduardo não era apenas um homem bem-sucedido que cruzou seu caminho. Era um pai, alguém que tinha enfrentado perdas, alguém que lutava diariamente para ser forte por sua filha. Sentou-se ao lado dele no banco e, sem dizer nada, apenas deixou o silêncio preencher o espaço. Era um silêncio diferente, carregado de respeito, de compreensão mútua. Eduardo olhou para ela e, pela primeira vez, seus olhos não eram apenas firmes, eram vulneráveis. Agora você conhece a parte mais importante de mim, disse com um sorriso contido. Helena apenas assentiu, sentindo que, de alguma forma, sua vida também tinha acabado de mudar. Os dias ao lado de Eduardo e Lily se tornaram parte da rotina de Helena. Ela se acostumou a vê-los no café, no parque, às vezes até em encontros improvisados na biblioteca. A cada nova conversa, percebia como Eduardo era diferente de tudo o que já tinha vivido. Ele não prometia mundos, não fazia discursos grandiosos, apenas estava presente. E, para Helena, isso já significava tudo. Mas o destino, sempre imprevisível, resolveu testar essa nova fase de sua vida. Certo fim de tarde, ao voltar para casa depois da aula, encontrou um envelope embaixo da porta. Era da universidade. Suas mãos tremeram ao abrir. Dentro, uma carta de aceitação para uma bolsa. Estudos em outro estado, em um programa especializado na área de pediatria, o sonho que ela vinha cultivando em silêncio havia anos. Os olhos se encheram de lágrimas. Era tudo o que sempre quis. Mas junto da alegria veio um medo. Aceitar significava deixar para trás o que começava a florescer com Eduardo e Lily. Significava distância, ausência, incerteza. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Helena encarava o teto. O coração estava dividido. E se ele achar que estou abandonando? E se Lily pensar que não me importo? Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro dela dizia: você lutou tanto por isso, não pode desistir agora. No dia seguinte, reuniu coragem para contar a Eduardo. Encontraram-se no parque, como de costume. Lily corria atrás de borboletas, rindo alto, enquanto eles caminhavam lado a lado. Helena respirou fundo e tirou a carta da bolsa, entregando a ele. Fui aceita. É em outro estado. Começa em agosto. A voz dela saiu trêmula, como se estivesse confessando um pecado. Eduardo leu a carta em silêncio. Quando terminou, ergueu os olhos para ela. Havia orgulho em seu olhar, mas também uma sombra de melancolia. Helena quase esperava que ele pedisse para não ir, que implorasse para ficar. Parte dela até queria ouvir isso, só para sentir que era indispensável. Mas não foi o que aconteceu. Você deve ir, disse ele, firme, mas com suavidade. Helena arregalou os olhos. Você acha mesmo? Ele assentiu. Claro, você trabalhou duro por isso.
Não pode deixar escapar. Mas e se você pensar que eu só apareci na sua vida para depois ir embora? A voz dela embargou. Eu tenho medo de perder isso. Você, a Lily. Eduardo respirou fundo, olhando para o céu como quem busca coragem nas nuvens. Se for verdadeiro, não se perde. O que é real, suporta a distância. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente dela. Não era o que esperava ouvir, mas talvez fosse exatamente o que precisava. Ele não aprendia, não a limitava. Ele a encorajava. E, de certa forma, isso a fazia amá-lo ainda mais. Lily correu de volta até eles, segurando uma pequena flor amarela na mão. "Para você, Helena", disse a menina, entregando com um sorriso puro. Helena a pegou, os olhos marejados. Naquele momento, soube que, independentemente da distância, já não havia volta. Eduardo e Lily tinham se tornado parte de sua vida. O tempo passou rápido demais. Entre malas, documentos e despedidas silenciosas, Helena quase não percebeu quando chegou o dia de partir. Eduardo e Lily a acompanharam até a rodoviária naquela manhã nublada. O coração dela doía como se cada passo fosse um peso. Antes de subir no ônibus, ajoelhou-se diante de Lily e segurou suas pequenas mãos. "Você vai ser forte, está bem?", murmurou com a voz embargada. A menina, com os olhos marejados, abraçou seu pescoço com força. "Você não está indo embora de verdade. Papai disse que corações não ligam para a distância." Helena sorriu entre lágrimas, beijou sua testa e levantou-se. Eduardo estava parado a poucos passos, firme, mas os olhos denunciavam a dor da despedida. Helena o encarou, esperando ouvir algo, qualquer coisa que a fizesse ficar. Mas ele apenas disse: "Vá e brilhe, Helena. Você merece." E assim ela foi. Um ano inteiro se passou. As noites de estudo foram longas, as horas de trabalho exaustivas, mas Helena nunca desistiu. Carregava dentro de si a lembrança de um olhar firme e de uma menininha que acreditava em corações. Quando finalmente recebeu seu diploma de especialização, sentiu-se renascida. De volta à sua cidade, ainda com a mala na mão, encontrou um pequeno envelope na porta de casa. Dentro havia apenas uma frase escrita com a letra de Eduardo: "Rooftop, às 3. O coração dela disparou. Às 3 em ponto, subiu até o jardim suspenso de um prédio. O lugar estava iluminado por pequenas luzes, com mesas decoradas de forma simples, mas encantadora. E lá estava ele. Eduardo a esperava, com Lily correndo até ela como se não houvesse tempo perdido. "Você voltou!" gritou a menina, pulando em seus braços. Helena riu, chorando ao mesmo tempo. "Eu disse que voltaria, não disse?" Eduardo se aproximou devagar, como se tivesse medo de que fosse apenas um sonho. Quando finalmente ficou diante dela, estendeu uma pequena caixinha. Não se ajoelhou, não fez discurso, apenas abriu, revelando um anel delicado. "Eu não quero te salvar. Só quero ficar, se você me deixar." As lágrimas rolaram pelo rosto dela. "Você já ficou, mesmo quando não estava perto." Ele sorriu e, naquele instante, ela soube que não havia dúvidas. Colocou o anel no dedo enquanto Lily batia palminhas, feliz. Naquela noite, entraram juntos em um restaurante, o mesmo em que Helena um dia esperou sozinha. Mas agora era diferente. Suas mãos estavam entrelaçadas às de Eduardo e Lily corria à frente, animada. O garçom, surpreso, os reconheceu e os levou até a mesma mesa perto da janela. Helena olhou em volta, emocionada. Aquele lugar, antes palco de dor, agora era testemunha de um novo começo.